Deus deu uma palavra sobre geração. Amém? Nós vamos falar sobre transição de geração. Você faz parte de uma geração de adoradores que adoram em espírito e em verdade? Amém? E os seus filhos? 2 amém. Muito bem. É um estudo, na verdade. Ontem eu fui buscar o Senhor porque Deus tinha me dado uma palavra lá em Daniel sobre os jovens. E falei, Daniel ele teve que tomar uma decisão difícil. Não sei se foi tão difícil, né? Porque quando a gente tem temor, a gente não tem tanta dificuldade de tomar uma decisão. Falei, bom, então o Senhor quer sobre decisão. E eu fui buscar ontem e não era bem assim. O Senhor quer falar sobre gerações. Sobre legado, sobre o que nós fazemos nesse tempo e aquilo que vai ecoar na eternidade e na próxima geração. Então nós vamos trazer aqui um conteúdo, um estudo rápido sobre geração. Eu queria perguntar para vocês, eu gosto de ensinar, né? Já falei isso. Eu gosto de ensinar sobre tantas coisas, né? Eu aprendo, é algo que está no meu coração com uma grande alegria. Você sabe o que significa geração? Não? Você quer ver uma coisa? Quem é dessa época aqui? Você é dessa geração, não é? Você quer ver uma coisa? Pessoal jovens aí, quem conhece esse equipamento aqui, super tecnológico? Levanta a mão, dos jovens. Você não é jovem, né? Isso aqui é da época do Tio Big, do Rogério, da Bia, né? Eu já sou dessa transição aqui, ó, já dessa. Porque aqui é uma transição, né, desse daqui. Lembram da máquina digital? Né? Quem é dessa época aqui? Tem bastante, ó. Então, a geração, ela é marcada, aqui são 3 gerações. Ela é marcada por um tempo, ela é marcada por um grupo de pessoas. Que nem, por exemplo, essa igreja aqui, ela tem algumas gerações de filhos, né? A Bia e o Rogério, primeira geração, depois a Lê, a Abel, o Luciano com a Ana, o Gabriel, o Cauã, eu e assim por diante. Também é representado pela essa questão dos filhos, né? Das gerações de geração. Alguém aqui é avô ou não? Alguém já é avô? Avó, né? É verdade, olha só. Você está aqui, né? A Mônica, a Bia, e aqui é o netinho, né? Como é que ela chama? A Maria, olha só. Obrigado aí, viu? Vou usar você como exemplo. Mônica, a Bia, não estou chamando de velha, tá, irmã? Mas são fatos, não é verdade? E domingo passado de manhã, o Senhor tinha falado para eu trazer a direção para o Wellington, para os jovens fazer o louvor, né? Até falei com a Ana também. E algumas coisas eu falei, bom, o Senhor pediu, amém, vamos lá, vamos seguir. Mas a geração que está no altar aqui é a geração do smartphone. Isso aqui é uma analogia, tá? Não tem nada a ver o aparelho com a mensagem, mas é uma comparação. E é interessante falar sobre isso, porque eu até brinquei com o Lucas outro dia, os levitas eles aposentavam com 50 anos. Eu creio que eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu creio que o pastor e a pastora e essa primeira geração não vai ficar muito tempo. Então quem vai assumir a direção, o servir, o sacerdócio, os levitas? A próxima geração. Não é assim que funciona? Eu queria trazer aqui 3 gerações da Bíblia. Eu queria falar primeiro da geração que estava no Egito. Vamos conhecer um pouco de Bíblia agora, tá? A geração que estava no Egito e que foi direcionada ao êxodo, à saída do Egito, pelo Moisés. Lembra? Moisés, o líder. Vocês estão prestando atenção aqui ou vocês estão dispersos? Estão prestando, né? Porque isso é importante. Moisés, Deus chamou Moisés para conduzir o povo da escravidão do Egito para uma terra prometida. Amém? Todo mundo sabe disso. Se não sabe, pelo amor de Deus, vai ler Bíblia, vai estudar, vai na EBBA.
Então, algumas características dessa primeira geração. Ela foi liderada por Moisés. Ela foi conduzida antes da terra prometida ao deserto. Você sabe por que Deus levou o povo para o deserto? Não sabem? Falem. Vocês estão parecendo um grupo de mentoria que eu comecei agora. Já faz 5 dias, só eu posso, ninguém fala nada. É ruim, né? Eu vou profetizar sobre a vida de vocês esse sentimento. Quando vocês põem alguma coisa num grupo, ninguém fala nada. É uma sensação horrível. É como se estivesse falando assim, você está entendendo o que eu estou falando? Não vai responder, porque é porta, é extintor, é parede. Interage, queridos. Interage. Ah, vocês sabem por quê? Não sei. Eu dou um chute, fala alguma coisa. Isso aqui é um momento de aprendizado. Por que Deus levou para o deserto? Hã? Foi dar uma tratada. Deuteronômio capítulo 8 fala que o Senhor levou eles ao deserto para saber a intenção do coração. Para trabalhar. Deserto é a escola do céu, amém? Posso profetizar um deserto sobre a sua vida? Não, profetiza a bênção. Mas se Deus quiser, querida, eu não vou falar o contrário. Então ali, Deus conduziu o povo ao deserto, mas o povo fez o quê? Murmurou. E lá em Deuteronômio 31, 35, se você quiser acompanhar, Deuteronômio 1, 35. Cadê? Olha só, o título da minha Bíblia está escrito Castigo de Deus, olha que forte. Certamente nenhum dos homens desta maligna geração, não sei qual a tua versão aí como está, geração perversa, maligna, verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos. Olha que interessante, vamos dar uma pausa aí. Deus está falando para aquele povo, vocês não vão entrar na terra. Geração ruim, povo mau, né? Dedinho para baixo para vocês. Salvo Caleb. Por que Caleb? Deus faz acepção de pessoas? Por que Caleb entrou? E o que me chama a atenção no texto, fala assim, Caleb verá a terra que pisou a ele e a seus filhos. Tem um código poderoso aqui. Caleb fez alguma coisa que gerou como consequência a sua geração. Qual foi? Obedecer a Deus. Caleb e Josué foram os únicos que aquela geração toda morreu no deserto. Deus cuidou, Deus enviou maná, a roupa não envelhecia, nos dias de frio vinha a nuvem e o fogo aí aquecia, nos dias de calor vinha a nuvem. É a misericórdia de Deus que se faz, um Pai querido que nos ama tanto, mas não viveram a promessa. Deus não é homem para mentir, amém? Deus dá a palavra, Deus liberou a promessa para essa igreja, para esse ministério, para a sua vida, para a sua família, mas, vírgula, é uma condição. Quem é professor aqui? Porém, todavia, contudo, se não obedecer, não vai viver. Sério isso, né? Pois bem, aí ele diz lá, também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Quem está falando aqui? Moisés. Brincadeira, hein? Vocês fizeram pecar e nem eu vou viver a promessa. E ele não entrou, Moisés não entrou na terra. E 38, Josué, filho de Num, que está diante de ti, e ele entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Então a primeira geração ela foi marcada pela desobediência, pela rebeldia, pela idolatria, pela murmuração. Então se você se conecta a uma dessas gerações, como é que está a sua vida diante de Deus? Porque não adianta a gente contar a história se a gente não meditar, se a gente não refletir. Deus te tirou do Egito, você que era usuário de droga, vivia na prostituição,
mentia, roubava, adulterava, sei lá qual era a escravidão que Satanás colocou na sua vida, qual era o pecado, a iniquidade. Você conheceu a luz, um libertador chamado Jesus Cristo, né, que alguém apresentou para você, e você foi pela luz, né, e hoje você está a caminho de uma terra prometida, que é a eternidade. Mas Deus tem promessas também nesse tempo, amém? Deus tem uma terra para nossas vidas. Agora, como é que tem sido essa tua trajetória no deserto? Você tem reclamado? Você tem feito ídolos? Você tem se rebelado contra os Moisés que Deus levanta para te conduzir? Responda o teu coração. Porque nada vale a gente vir para um culto, meditar na palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, e não meditar, de não fazer aquilo que eu chamo de crente inchada, né? Sabe o que crente inchada faz? Você está ouvindo, né, Marco? Essa palavra é para você, né? Não, essa palavra é para mim, é para vocês. Então essa geração, ela não viveu isso. E aqui no final de Deuteronômio, logo depois, Moisés morre, e lá em Josué, capítulo 1, o que acontece? Deus chama Josué, amém? Depois você pode ler em casa, eu não tenho muito tempo para fazer tanta leitura. Mas entra uma segunda geração. Essa segunda geração é a geração conduzida por um novo líder, chamado Josué. Então Deus fala lá em Josué capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, ele fala assim, Moisés morreu. Eu agora vou instituir você para liderar o povo, para dar continuidade no meu plano. E eu falo para você, tenha coragem, tenha ânimo. Ei, levanta essa cabeça. Sabe por que eu sou contigo? Gente, essa palavra ela é poderosa. Abre parênteses aí. Toda vez que eu estou naquele desânimo, né, a gente passa momento de caverna, vem à minha memória isso. Quando fala assim, eu sou contigo. Então, avance. Não olhe para trás, não desista. Para de ficar olhando para Moisés que morreu. Para de ficar olhando para o Egito e siga na frente, porque é uma jornada de conquista. Amém? Não tem amém aí? Amém. Amém é assim seja. Quando você declara isso, tem algo poderoso do céu. Por isso que a gente fala amém, amém, eu tomo posse, eu recebo isso. Então, Josué começou a liderar a segunda geração. A segunda geração. E a segunda geração, ela foi marcada por o quê? Conquistas. Teve probleminhas, né, lá em Ai, pegaram umas coisinhas que não era para pegar, depois fizeram aliança lá na frente com o povo que mentiu, não buscaram a direção do Senhor. Mas essa geração, ela seguiu rumo à terra. Eu pergunto para vocês, essa geração entrou na terra prometida ou não? Sim. Que bom, né? Alguém já está sabendo aqui. Gente, eu não sei se é triste ou decepcionado. Quando pergunto, vocês não conseguem responder. Tem que estudar a Bíblia, pelo amor de Deus. Amém? Vamos fazer esse compromisso? Não comigo, mas com o Senhor. Porque Deus falou isso para Josué. Olha só, eu nem ia falar sobre isso. Aquele que liderou, que conquistou, você que é líder de ministério, se você não sabe Bíblia, pior ainda. Porque se você não sabe manusear a palavra, não conhece a verdade, como é que você vai guiar um povo? Ei, não pode um cego guiar outro. Você tem que conhecer a palavra, não é ser teólogo, pelo amor de Deus. Porque isso é história, isso é revelação para uma realidade. Amém? E Josué conduziu uma geração para entrar na terra prometida, e eles entraram. Tem que saber disso, amados irmãos e queridinhos. Entraram, e ali dividiu, essa aqui para você, essa aqui para você, Big, pega essa porção aí para você, lá, o casalzinho lá, a Iris e o Lucas para você, né? Vai lá, cuidar da vida de vocês, vai plantar, vai fazer aquilo que Deus colocou. Então dividiu a terra. Terra boa, o que Deus tem para nós são coisas boas, amém? Deus não tem o pior. Vocês que são pais, vocês não dão o pior para os filhos. Então a gente tem que entender isso. Só que acontece algo, vai lá em Josué. Estão acompanhando aí? Cadê o amém? Amém. Alguns estão acompanhando, amém. Vai lá em Josué, finalzinho, Josué 24. Isso aqui até vira uma música, né? Eu e minha casa serviremos a Deus, né?
Pega aí o Wellington. Pega o... Tô brincando, não precisa tocar essa não. Josué 14, Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Josué falando ao povo. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates no Egito, e serviu ao Senhor. Então ele está dando uma direção. Ele está falando assim, o negócio é o seguinte, vive uma vida que agrada a Deus. Sirvam ao Deus verdadeiro, esquece o Deus dos seus pais, esquece a geração passada, esquece aquela geração aqui, que era filme, né, que você tinha que tirar 24 fotos para sair uma boa. Não é essa geração, nós somos uma nova geração, e essa geração, presta atenção, atente à vontade de Deus, atente aos desígnios de Deus, atente ao que Deus está falando. Estou sentindo um cheiro aqui, vocês estão sentindo? O cheiro, ele traz uma direção. Se é um cheiro de gás, tem vazamento. Se é um cheiro de bolo, né? Chocolate, alguém está assando um bolo. Um cheiro de pizza com bacon, não é verdade? Então, o cheiro nos dá alguma coisa. Então, sinta o cheiro do que está acontecendo. Estou sentindo um cheiro de podridão. Estou sentindo um cheiro de desobediência. Estou sentindo um cheiro de idolatria. Qual o cheiro que você sente quando a mensagem ela é liberada? Uma analogia. E aqui ele diz lá, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhe hoje. Se vocês acham que é uma obrigação, acham ruim, ter que acordar cedo, vir aqui ouvir sempre a exortação, a palavra, se é um peso servir a Deus, se é um peso renunciar ao pecado, à prostituição, à mentira, às obras da carne, se isso é um problema para vocês, tudo bem. Ele fala aqui, tudo bem. A quem servis? Aos seus deuses? A quem servis os vossos pais que estavam além do Eufrates? Ou aos deuses dos amorreus, em cujo terra habitais? Agora, eu, diz Josué, e minha casa, serviremos a Deus. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está falando uma verdade, ele está dando uma opção. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Eu não sou melhor que ninguém, eu estou nesse processo, amém? Mas eu já falei outro dia, não sei com quem que eu compartilhei isso. Eu tomei uma decisão de renunciar coisas na minha vida em prol daquilo que é a vontade de Deus. Sacrifícios são necessários, queridos. Não dá para você servir a dois deuses. Não dá para você servir Mamon e ao Deus verdadeiro. Não dá para você ser santo e ficar na prostituição. Não dá para você viver a verdade, eu estou falando aqui uma verdade, e lá fora ficar mentindo. Não dá para aqui falar assim que é bênção isso, e lá você ficar gerando contenda. Então, eu estou trazendo um contexto de Josué para hoje. Então, como se eu fosse Josué nesse momento e falasse, eu decidi isso, e você? Faça a tua escolha. E eu tenho certeza, essa certeza eu tenho no meu coração. Tudo aquilo que Deus tem colocado para liberar, eu vou liberar. Da mesma forma que quem prega aqui, pastor César, por exemplo, ele não vai chegar lá no céu, eu tenho muita convicção disso. E o Senhor vai falar assim, pastor, amado filho, quantas vezes você teve a oportunidade de falar com as suas ovelhas e você não falou? Eu tenho certeza que Deus vai falar para ele assim, servo bom e fiel, porque eu coloquei a palavra no seu coração e você liberou para a sua igreja. E você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem liberado para a sua casa, para a sua vida em relação a isso? E Josué, ele morre, tá? Josué, ele não dá seguimento. Agora vamos lá para a terceira geração, lá em Juízes 2:10. Se encontrar, você pode dar um glória a Deus. Isso aí. Agora vamos para a geração do smartphone, tá? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou,
que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera em Israel. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei no meu quarto lá e eu chorei. Primeiro, quando eu li, até anotei aqui para compartilhar. Quando eu li lá em Deuteronômio 34:10, que diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Eu fiquei pensando, Senhor, nessa geração atual, onde que estão os John Wesleys? Onde estão os Charles Spurgeon? Esses grandes homens que traziam avivamento, esses homens que iam para os estádios, que iam para a rua pregar, e vinham as pessoas ali e eles declaravam, seja curado em nome de Jesus. Aquela fila, gente, eu vi isso. Eu não sei o que vocês veem no YouTube, não sei que porcaria ou que agrega valor na sua vida, mas eu comecei a ver esses caras, na coisa antiga, pregando em estádio, aquele povo lá se convertendo, aceitando Jesus. E aí aquele povo vindo, sendo curado, testemunhos de gente que tinha câncer, de gente que tinha aquelas doenças lá na África, sendo curados, aqueles homens que eram usados por Deus. A gente começa a olhar para essa geração agora, a gente olha pela internet, a gente não consegue ver essas figuras, a gente não consegue ver essas pessoas que deixaram um legado. O que a gente vê é um evangelho vergonhoso, o que a gente vê é um jogando bomba contra o outro, mas aonde está, a gente não vê aquela salvação em massa. Vocês já viram isso ou não só eu? Só eu, viu? Levanta a mão aí. Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo. E eu me emocionei e falei, exatamente, não tem Moisés, não tem mais essa geração. O que está acontecendo com a geração da igreja atual? E aí nós vemos essa palavra lá em Juízes, quando fala que a morte, e Juízes repete isso, né? Josué morreu, Josué falou, eu e minha casa serviremos a Deus. Mas a geração que se levanta em Juízes é uma geração má, uma geração que adorou outros deuses. Aí ficou lá assim, vou voltar lá no discurso de Josué. Ei, eu e minha casa, eu e os meus filhos serviremos a Deus, quem está comigo? Ô Josué, aí deram um like lá, nós estamos com você, nós não queremos os deuses lá do Egito, lá do Rio Eufrates, lá do passado. Josué morre, e aí vem Juízes, o que acontece? Uma geração que não conhecia a Deus, uma geração que não sabia dos feitos de Deus, uma geração que fez aquilo que era errado aos olhos de Deus. Eu não tenho tempo para ler tudo, mas eu vou ler só um trechinho. Deixa eu ver qual está mais fácil aqui. 3:7. Juízes 3:7. Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e se renderam ao culto aos balaíns e aos postes ídolos. Meu Deus, você sabe quantas vezes acontece isso no livro de Juízes? 6 vezes. Juízes 3, Juízes 4, Juízes 10, Juízes 13:1. E novamente o povo fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. E novamente, aí o que acontece? É um ciclo, né? Pecado, aí vem lá o ataque do inimigo. Deus permitia que por conta da desobediência, o inimigo atacava eles. Aí o que eles faziam? E lá suplicava, Deus, me ajuda. Não sei como é que você suplica a Deus. Se é assim, né? Deus dá uma palavra, você toma posse, você vive a bênção, só que você não vigia, começa a adorar outros ídolos, aí as coisas começam a acontecer na sua vida, e ali você vai lá no colinho de Deus, chora, e a misericórdia dele se faz, e ali tudo se restabelece. Isso era um ciclo no meio desse povo. Um ciclo triste. Porque dessa geração até o êxodo, depois lá após o exílio, até lá a Babilônia, uma geração que toda foi idólatra. E aqui, o que Deus fazia para resolver esse problema? Levantava juízes. Levantava juízes. Aí o juiz morria, ou às vezes o juiz era meio, né? Sabe, um Sansão na vida, outros, né? Um que é covarde, aí tem que vir uma mulher, que é Débora. Enfim, não vou estender, medite em Juízes. É um livro pesado, né? É um filme de terror.
Outro dia eu estava lendo uma parte aqui dos caras que quiseram abusar da mulher da outra tribo. Pensa no negócio trash. Acho que é a tribo de Benjamim. E eu falei assim, não é possível que tenha isso na Bíblia, né? Mas tem, é forte demais. É um filme de terror mesmo. Triste, principalmente, porque é um povo que não obedeceu a Deus. E qual é a chave aqui, para a gente sair essa manhã entendendo? O que a Bíblia diz? Que era um povo que não conhecia a Deus. E eu vou ser ousado, queridos, eu vou ser ousado em afirmar que ainda existe uma geração dentro da igreja, uma geração que dizima, uma geração que não falta de cultos, uma geração esquenta a cadeira, que não conhece a Deus. E é muito triste. E eu pergunto para vocês, o que é conhecer a Deus? Você conhece a Deus? Ah, eu conheço, é aquele que você serve, né? Não, ele é meu papai, ele é meu Deus, mas também é seu. Então, você conhece a Deus? Como você conhece a Deus? E é interessante, porque a palavra conhecer, ela tem a ver com relacionamento. Lá em Gênesis capítulo 4, diz que Caim, se eu não me engano, acho que foi Caim, e Caim conheceu a sua esposa. O que é conhecer a sua esposa? Quem é casado aqui? O que é conhecer a esposa? Para os homens, né? Para a mulher, não. O que é conhecer a esposa? É intimidade. É intimidade. O conhecer tem a ver com um relacionamento profundo e íntimo. Agora, qual o relacionamento que nós... E pega isso no seu coração, pelo amor de Deus. Eu não estou ministrando aqui para novos membros. Eu não estou ministrando aqui para você que aceitou Jesus ontem, está vindo pela primeira vez num culto, seja muito bem-vindo. Eu estou ministrando para levitas. Eu estou ministrando para homens e mulheres, jovens e adultos, não importa a sua idade, sexo, cor, raça, nível social, distribuição de renda, não importa. Eu estou ministrando para aqueles que são do altar de Deus. Eu estou ministrando para aqueles que carregam a arca da aliança, a presença de Deus. Eu estou ministrando para aqueles que têm que ser mestres. Porque os levitas, músicos, foram instituídos por Davi, e na época não tinha a dança, né? Davi não instituiu a dança, porque é um outro contexto. A mulher naquela época ela não tinha essa liberdade, o chamado que tem hoje. Mas quem instituiu ali foi Davi. E a Bíblia diz que os levitas também tinham atribuição o quê? De ensinar. Como é que a gente pode falar de um Deus se não conhecer? As minhas mulheres de casa, elas amam doce, gostam de chocolate, né? A Daça até sorria, a boca dela veio aqui. O que teu Deus gosta? O que teu Deus preza? Você toma café com Jesus? Você dorme com Jesus? Você vai passear, você leva o Espírito Santo? Você vem aqui, você fala para assim, Jesus, fica lá para fora e aqui, e deixa só eu. Como é que é o teu relacionamento com Deus? Você tem experiências espirituais com o Senhor? Então, o que eu conto aqui não me faz melhor que vocês, mas o que me faz num posicionamento diferente diante da vontade de Deus é a intimidade, é a busca, a procura. Eu lembro uma vez que eu estava em outra igreja e era uma reunião de intercessão e penso no negócio naquela igreja, não tem nada a ver com a Ágape, é onde eu congregava, penso no negócio estruturado. E até ouvi umas pessoas falando assim, ai, nossa, não sei o quê. Eu fui no altar, era uma cadeira de plástico, eu nunca esqueço isso. Eu dobrei meu joelho e eu fiquei ali horas, orando. Quanto tempo você tem orado?
Quanto tempo você passa cuidando de um ministério que não é seu, ou da vida de outra pessoa, que você poderia estar diante de Deus, apresentando isso para Ele? Quanto tempo você passa conversando com coisas que às vezes não criam valor com outra pessoa, e não tem nem 1/3 do tempo para Deus? Nós estamos falando de levitas. Nós estamos falando de um ministério. Nós não somos melhores, não tem ministério melhor ou pior. Mas esses que estão chegando, e hoje nós liberamos portas aqui em nome de Jesus, eles vão olhar para essa geração. É bênção você glorificar a Deus, é bênção você orar em línguas no altar, é bênção você pular, fazer uma coreografia bonita, fazer uma melodia muito boa, só que é muito vazio se a tua vida ela é superficial com Deus, porque não é sustentável. Não é sustentável. Isso são muros baixos, porque se você tem um relacionamento profundo, conhece verdadeiramente a Deus, quando o diabo vem e ele oferece algo para você, você fala: sai para lá, Satanás. Quando a tua carne ela está sendo mortificada, e assim como Jesus, Satanás chega, presta atenção que isso é sério. Você sabe como Jesus venceu Satanás na tentação, nas 3 vezes? Deveria saber. Deveria saber onde está escrito isso, e deveria saber como Jesus trata. Então percebem como nós, como ministério, nós estamos vazios de não conhecer a palavra, a vontade, de não caminhar com Cristo. De vir e ministrar uma linda canção que às vezes não é nem composta por nós, nem é uma experiência nossa. Porque eu não tenho nada contra o repertório escolhido hoje, tá? Eu escolho também. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: essas músicas que nós cantamos aqui, a maioria delas não é uma experiência nossa com Deus. Não é verdade? As músicas que são experiências nossas com Deus, é vida com Deus, levanta e anda, um novo som na terra, e outras mais. São músicas que Deus dá inspiração de momentos com Ele. Agora, não são, esse repertório não é. Aí eu pergunto para vocês: qual é o repertório, qual é a música que bate no teu coração quando você se conecta com um Deus vivo? Qual é a música que soa dentro de você, que queima, e você fala assim: eu preciso pôr isso para fora? E aí a gente percebe a unção de Deus, a gente percebe a conexão do céu sobre as nossas vidas, para que a gente não viva o que essa geração viveu. Amém? Então nós temos uma lição de casa. Nós temos uma lição de casa. É conhecer a Deus. O Deus da pastora Thaisa, é o Deus do pastor César, é o teu Deus. Toma café com Ele. Para de falar da tua vida para os outros, fala para Ele. Para de buscar ajuda na terra e busca no céu, porque você não é da terra mais. Senão o negócio não flui, queridos. Não flui. Não flui. O que vai fazer fluir não é um ensaio bem feito, isso muda sim, e eu valorizo muito isso. Mas senão, se a gente ficar só no ensaio bem feito, na excelência musical, a gente vira uma banda. Tem muita banda boa lá fora. Nós não somos banda. Nós somos adoradores, uma geração de adoradores que adoram em espírito e em verdade, uma geração que sujeita à vontade do seu Deus, uma geração que medita na palavra dia e noite, uma geração que vigia e toma cuidado de cumprir tudo aquilo que está escrito no livro, para que você seja bem-sucedido e prospere. Essa geração não viveu. E aí, queridos, por que eu falei lá de Daniel? Uma geração ali que foi para o exílio.
E a Bíblia fala que são jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é esse o nome? É isso aí, né? Falei certinho? Quando eu leio, depois você vai meditar isso, eu ponho lá no grupo. Quando eu leio isso, uma geração que foi levada para a Babilônia, e há no primeiro momento lá em Daniel capítulo 1, se eu não me engano, onde eles foram colocados a uma mesa para ser servidos, pelos manjares do rei. Vocês lembram disso, né? Quem lembra disso? Quem não lembra, não está lendo a Bíblia. Ali há um poder de decisão. A Bíblia diz que aqueles homens, melhor dizendo, que aqueles jovens, eles eram cheios do Espírito. Eles eram cheios da sabedoria, da inteligência do céu. E ali, quando aqueles manjares foram oferecidos, aí a gente fica falando de jejum, Daniel, não tem nada a ver de jejum isso, queridos. Não tem nada a ver. O que existe ali é uma tomada de decisão. Qual era o objetivo daquele manjar? Aquele manjar era oferecido a ídolos. Opa, se é para consagrar ao Deus, eu não quero isso. E ali eles tomam uma decisão. Eu quero falar algo para vocês, geração jovem que está nessa igreja, que está nesse ministério, geração jovem de idade, geração jovem de ministério, novos. Cuidado, queridos. Cuidado com aquilo que reluz sobre os teus olhos. Cuidado com os manjares. Cuidado a área que Satanás vai oferecer algo para você. Vocês têm que ser aquela geração daqueles jovens com experiência de Daniel, da capacidade do céu de interpretar sonhos, de revelação. Daniel tinha um espírito de excelência. Daniel ali foi jogado na cova dos leões porque ele não sujeitou a uma condição que infringia um momento de intimidade, porque ele conhecia Deus. Nós fomos ministrados esse dia sobre isso. Aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram para a estátua de ouro de Nabucodonosor. Eles foram para a fornalha, mas ali Deus protegeu, guardou eles. Não se percam, queridos. Não se percam mediante as manjares lá de fora. Cuidado com as redes sociais, cuidado com as ofertas. Não percam essa unção que Deus tem derramado sobre a vida de vocês. A geração mais velhinha, a geração da máquina Kodak aqui, já passou do tempo, queridos. Já passou do tempo. Nós estamos sendo ministrados há muito tempo sobre coisas que era para a gente ter consertado lá atrás. A gente não era para dar tanto trabalho como a gente está dando. E são os velhos, são os antigos, os que têm um exemplo, que deveriam mostrar para a geração nova a intimidade, o conhecer a Deus. Então, essa manhã é uma ordem de Deus para mim e para vocês, e você que vai assistir depois que não pode estar, por isso que está sendo gravado. Há uma ordem de Deus. Decidam quem vocês querem seguir. Decidam quem vocês querem adorar, a quem vocês querem servir. E para fechar, isso tem um peso muito forte na vida dos nossos filhos, para quem são os pais. O Deuteronômio ele fala sobre a gente ensinar isso aos nossos filhos. Coloca na testa deles. Escreve na porta, no batente da porta. Põe uma fitinha no braço. Tem duas coisas que nós precisamos fazer. Uma é viver. Quando você conhece a Deus, você sabe que Deus não gosta, aquilo que Deus gosta. Quando você conhece a Deus, você tem um relacionamento profundo.
Deus vai entregar coisas na sua mão e você vai viver isso para a glória dele. E só de viver isso, aqueles que estão à sua volta, eles vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. Sabe aquela passagem, que tem até uma canção sobre isso, quando Moisés saía da presença de Deus, sabe o que acontecia no seu rosto? Quem sabe disso? Alguém fala, por favor. Fala o que acontecia. Brilhava. A glória de Deus resplandecia. Então não é falar assim, eu, o Espírito Santo, somos assim, ó. Eu, Senhor, eu sou ungido de Deus. Não precisa de discurso assim. O que nós precisamos é ter um relacionamento profundo com Deus. E quando isso acontece, a glória de Deus vem. Eu não sei se já tiveram experiência de você estar no mundo e alguém fala assim, você é crente, não é? Quem já teve experiência assim? Não é bom isso? Eu lembro quando eu dava aula na faculdade, eu estava falando com uma aluna, não sei o que. Eu falei, professor, você é evangélico? Sim. Por causa disso, eu estava falando acho que sobre cura. Não é bom isso? Agora, imagina, vamos pegar um outro exemplo. Você vai comprar um negócio e fala assim, dá para parcelar? Ele pergunta, você é evangélico? Ele fala, sou. Não posso. Só em dinheiro. Não é verdade? Não é, Ana? Tudo num exemplo que é mais clássico, né? Agora pensa em um tanto de coisa. Você foi minha aluna, né? Você lembra? Eu fui legal ou não? Imagina a Jennifer e o Ivan, que foram meus alunos, né? Na época eu ministrava aqui, tá? Não era velho homem. Aí chega na igreja, o Ivan se converteu aqui, né, Jennifer? Aí ele chega e fala assim, aquele cara que está falando de Deus ali, é o professor que falava palavrão, é o professor que cantava as meninas, é o professor que roubava, é o professor que mentia. Sabe o que ele ia fazer? Vazar. Aí eu pergunto para vocês, quando as pessoas olham para vocês, elas têm visto Cristo em vocês? Elas têm visto a glória de Deus em vocês? É só entrar na presença. É só entrar na presença, é sair do átrio. O átrio é esse negócio, pequei, peço perdão, traz o ovelho, traz lá o cordeiro, peço perdão, e vai e volta e fica nesse ciclo. É entrar no átrio, entrar na presença. O louvor pode subir, por favor. Entrar na presença. E por que eu trouxe isso aqui? Porque você precisa passar o bastão para a tua geração. Eu estou falando de você como servo desse ministério. Mas eu também tenho a autoridade de falar como ministério das famílias dessa igreja. Cuidado, queridos. Cuidado, você vai passar um bastão para o seu filho. Você vai deixar um legado para a sua geração. O que você tem deixado para essa geração? O que você tem passado para os seus filhos? Quando seus filhos, essa geração, a geração de filhos e a geração de novos chega na igreja, o que eles veem em nós? E esse exemplo é fruto de uma vida com Deus. Se não fosse um louvor tão difícil, a gente sabe que ele é difícil tocar, eu ia falar, toca a vida com Deus. Porque é isso. O que nós precisamos é ter uma vida com Deus. E quando a gente tem um relacionamento com o Pai, Ele vai nos orientar. Ele vai bater quando precisa. Ele vai direcionar. E Ele também vai fazer assim, como um pastor faz com uma ovelha, né? Laça, fala, aí é perigo. Aí é brecha. Isso é o cuidado de Deus para as nossas vidas. Amém? Há uma geração que tem se levantado, que tem vindo para essa igreja. Eu não sei nem se eu podia falar isso. Cadê o louvor? Está vindo aí? Mas eu acho que não tem problema. Vocês viram um menino que chegou chamado Rafael, que toca baixo, tocando baixo? Que ele vai tocar guitarra hoje. Eu tenho vontade de chorar, queridos. Eu converso com aquele menino, ele tem uma alegria tão grande. Ele fica tão feliz quando ele está numa escala. Assim, é um primeiro amor tão bonito, tão bonito. Por que isso perdeu em nós? Quando eu convido o irmão, eu não vou poder tocar o violão domingo. Nossa, o outro irmão se sentiu honrado.
Alegria de estar na casa de Deus, alegria de tocar na casa de Deus, de se entregar. E agora eu estou falando como um líder, de coisas que eu percebo, uma dificuldade de ver isso, uma dificuldade de entrega, uma dificuldade de renúncia, a começar por R$ 5 que a gente não tem uma disposição de ofertar, um dinheiro que você não compra nem uma Coca-Cola, sei lá, um salgadinho. Nem isso a gente honra a Deus de uma oferta tão pequena. Não posso estar, não posso fazer isso, não posso aquilo. Então, essa geração, presta atenção que isso é profético. Deus está levantando uma geração. Deus está levantando homens e mulheres que renunciam lá fora. Desculpa. E ele é um músico profissional, queridos. Ele parou de tocar lá fora. Porque não foi o pastor que falou que ele tinha que fazer isso. O próprio Espírito de Deus testificou no coração dele. Então ele tomou a decisão lá de não tomar os manjares. Como pode, numa night, com mulheres, com bebida, com música profana, um adorador? Então ele decidiu renunciar. Não sei como Deus está sustentando ele, mas eu sei que se ele está fazendo algo que agrada a Deus, Deus vai derramar o maná. Aquele povo no deserto não entendeu o que é maná. Vocês não estão entendendo o que é maná. Então aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês podem até ministrar um louvor mesmo, que vocês vão ensaiar, a título de ensaio, para não tomar um tempo. Coloque-se de pé, queridos. Eu não sei quanto tempo eu vou estar ministrando num culto de primícia. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na igreja. Não sei quanto tempo eu vou ficar na terra. Talvez Jesus volte amanhã, amém? A gente vai todo embora em nome de Jesus. Mas eu quero falar algo para vocês. Esse é o tempo de você consertar. Esse é o tempo de você ter uma vida que agrada o coração de Deus. Tá? E eu sempre falei isso. Eu não estou aqui para acusar, queridos. Estou aqui para ajudar. Só que se você não quer ajuda, ninguém pode fazer nada. Nem o Espírito Santo. Se você decidir outro caminho. Então, assim como Josué, eu e minha casa, eu, a Suzy, a Radassa e a Valentina, nós decidimos servir a Deus, a sujeitar à vontade de Deus. Pelo amor de Deus, queridos, faça isso essa manhã. Mas não faça só com a palavra, faça com o coração. Porque aquele povo disse: nós serviremos o verdadeiro Deus. Mas em Juízes eles levantaram outros deuses. Que caia esses deuses, que caia esses altares do inferno sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Nós vamos encerrar. O pessoal continuar o ensaio para o culto, para montar a mesa. Se alguém precisar de uma oração, quiser um minuto aqui, pode vir aqui na frente. E aí eles vão continuar o ensaio e a gente continua ali orando. Pai, muito obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo que o Senhor fez aqui de manhã nas orações. Obrigado por aqueles que estiveram aqui se colocando como instrumentos nas tuas mãos. Grandes coisas vão acontecer aqui nesse lugar. Nós cremos, setembro é um mês em que grandes coisas vão acontecer aqui nesse lugar. E nós te glorificamos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.